Nós gostamos muito de desafios. Fazer o básico bem feito e aceitar desafios faz com que a empresa fique cada vez mais forte. E isso a gente notou com o decorrer dos anos, né? Quando a gente tinha só uma loja em Brusque, era uma loja com muito sucesso, todo mundo chegava em Brusque para visitar a Van. A Van é Hang, que é meu sobrenome, com Vanderlei, que foi meu sócio. Então nós éramos amigos no serviço, na Renault, que eu comecei na expedição, depois fui para vendedor, e aí se uniu o Hang, Luciano Hang, com o Vanderlei, e fizemos a marca Avan, né, que foi uma ideia de um contador, que na época a gente na realidade ia ser União Têxtil, só que o nome não passou. E aí tínhamos que arranjar um nome rapidamente, o meu contador, o Sérgio Witkowski, e aí não deu certo. Olha só, né? Quando as dificuldades apresentam oportunidades. E aí esse meu contador, ele disse, Luciano, me deu 5 nomes e a gente gostou. Avan, Hang Vanderlei. E surgiu o nome da Avan. Um nome diferente, bom de falar, né? E se tornou um nome bom, porque se eu tivesse feito União Têxtil, seria muito focado a tecidos. Sim. E a Avan se tornou um nome que pode vender no futuro, que começou com tecido, no atacado e varejo, para vender mais de 350 mil itens que nós vendemos hoje. Muito bom, muito fácil. 5 letras, né? Avan, fácil de soletrar e pegou muito fácil. Mas, às vezes, o nome, claro que o nome fácil de fazer marketing, de pegar, mas, às vezes, é muito do que se constrói durante os anos, com produto, com qualidade, com diferenciais. A Avan, desde que foi feita até hoje, sempre foi um sucesso. Uma loja de 45 metros quadrados, do tamanho mais ou menos dessa sala assim, com um colaborador, né, numa avenida que não foi o começo da cidade, não era a avenida central da cidade. Nós fizemos sucesso desde que nós começamos. Muito bem, nós começamos a pensar a Avan no ano de 85 e lançamos a Avan em junho de 86. E o plano foi lançado no começo de 86. E a hiperinflação, foi lançado o plano, e quando nós abrimos o nosso negócio, não tinha produto para vender. Você imagina, a gente sai da empresa, da Renault, e a gente bate na porta de todos os fornecedores, e todos os fornecedores disseram, eu não tenho produto para vender. Só tenho para o ano que vem, e tem que ter cota. E aí a gente abre o nosso negócio e não tem produto para vender. Que situação é essa? E aí nós fomos para as lojas de fábrica no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, na época, era um dos maiores produtores têxteis do país. Foi com muita dificuldade, fomos atrás. Mas assim, são nas grandes dificuldades que se apresentam as grandes oportunidades. A falta de tecidos na nossa região, que tinha lá na Renault, na Schilesser, em várias fábricas que produziam, fez com que a gente procurasse outras cidades com tecidos totalmente diferentes que fazia a nossa região. Quando a gente pensou a Avan, a gente pensou em comprar produtos da região para vender. Como não tinha produto para vender e todas as fábricas estavam sobrevendidas, alguém deu ideia de nós irmos para as lojas de fábrica. E aconteceu uma coisa importante, nós estávamos com pouco dinheiro e não tinha produto para vender nas fábricas. Alguém disse, olha, vai lá na loja da fábrica da Nova América, que tem alguma coisa lá. Quando nós chegamos lá, era muito tecido, muito tecido. Voltamos para Brusque, pegamos um empréstimo, na época de um banco, 250 mil, nunca me... Fomos lá, compramos algumas carretas de tecidos. Nós não tínhamos lugar para armazenar. Deixamos o tecido na Brusville, até hoje agradeço lá o Cezinha da Brusville, nos cedeu o espaço e nós deixamos os tecidos na transportadora e nós vimos trazendo o tecido para a nossa loja para vender. Era tanta gente, inclusive tem uma foto que a gente ilustra o nosso começo, que mostra pilhas de tecido na loja. Era tanto volume de pessoas comprando na Van, que eu era jovem, devia ter 86, 24 anos, 23 anos. Eu ia na missa à noite, no domingo à noite, olhava e todo mundo vestido com tecido da Van. Eu ia para a praia de Balneário Camboriú e olhava, todos os shorts eram tecido da Van, né? Então, a gente ficava muito feliz, né, que tinha tantos clientes, era filas de pessoas comprando tecido. E a gente sempre teve essa vibe de fazer diferente. Quando abriu
o mercado importado do Collor em 1992, 93. Fui um dos primeiros a ir para a China, para a Coreia, para Taiwan, sempre vendo oportunidades. Então, as pessoas que nos ouvem aqui, que querem fazer diferente, precisam ousar, pensar diferente, ser pioneiro, acreditar no seu sonho e correr atrás. Tudo é possível quando você crê, quando você trabalha, quando você, eu falo, 40 anos fazendo sucesso. E a gente viveu todos esses momentos e a gente soube aproveitar cada momento do Brasil. Nas dificuldades, às vezes acelerando, indo para trás, indo para um lado, indo para o outro. E assim que a Darwin já dizia isso, né? Não é o tamanho que vai dizer, no caso, dos dinossauros ou que vão sobreviver. É você se adequar ao ambiente que você está. E isso a gente faz muito bem. A gente às vezes anda para frente e às vezes anda para trás, às vezes a gente para. As pessoas acham que para ir bem é só ir para frente, só acelerar, só fazer, só conquistar. Não, muitas vezes você tem que olhar para dentro, mudar todo o seu negócio para depois voltar a crescer. Naquela época, eu fiz a van de loja de departamento. Em 95, quando eu casei, eu passei de vender tecidos para vender tudo que nós vendemos hoje. Então, comecei a fazer compra de pratos, talheres, e se transformou de uma loja de tecidos, que já eu não queria mudar, porque eu já achava que trabalhava demais. E aí, a partir daquele momento, passei de comprar de tecido para tudo que nós vendemos hoje. Então, demorou 10 anos, então, essa transição? Mais ou menos isso. 95, mais ou menos 10 anos. Então, foi uma outra guinada na van. A van sempre tenta vender produtos nacionais, quero deixar isso bem claro. Eu ia perguntar, eu porque aí acredito você importou. Que um país é rico quando tem indústrias. Um país sem indústria é um país pobre e miserável. Então, nós precisamos comprar tudo que puder aqui no Brasil. 92% a 95% nós compramos no Brasil. Faço uma reunião semanal com todos os nossos compradores. E falei o seguinte, pessoal, até 30% mais caro, compre no Brasil. E só vamos comprar lá fora o que for 30% mais caro do que no Brasil. Mais barato, 30% a gente vai comprar aqui. Por quê? Eu não quero ser um bilionário com um país miserável. Nós precisamos ver que, ao comprar um produto nacional, de uma fábrica nacional, eu estou gerando emprego no Brasil. Então, nós temos cada vez mais de não burocratizar a nossa economia, reduzir a burocracia, reduzir os impostos, para que a gente possa produzir o que puder produzir no Brasil, gerando emprego. Nós temos aí várias regiões sendo afetadas ainda por desemprego, Norte, Nordeste, onde puder botar indústria, produzir para o brasileiro. Para isso, nós precisamos realmente ter impostos e custos baratos aqui no país. De 2009 a 2015, a van cresceu 50% ao ano. Ou seja, o empresário, ao olhar para dentro da empresa, se dedicar, colocar foco naquilo que ele faz, esquecer o mundo lá fora, independente do que esteja acontecendo, você vai dar um upgrade na sua empresa. E de 2008 a 2015, a gente saiu de um faturamento de 250 milhões para 4,5 bilhões em 5 anos. Eu acho que a van trabalhou nesses 40 anos para ganhar o coração do cliente. A van é uma empresa diferenciada que acreditou que fazer o diferente, fazer o certo, eu acho que faz sucesso aquele que acredita que possa fazer a diferente através de realizar o sonho do cliente. Eu vejo muita gente falando que pensa no cliente. Os estacionamentos são enormes. Então, as pessoas dizem, Luciano, cobra R$5 de cada cliente que entrar aí, imagina o dinheiro que você vai ganhar. Isso é um mau lucro. Tem um bom lucro e tem um mau lucro. O bom lucro é você ter estacionamento, lojas grandes, ar-condicionado. Então, eu acho que o grande diferencial da van é pensar no bom lucro para o nosso cliente. Aquele lugar onde as pessoas são encantadas pelos nossos colaboradores, encantadas com o nosso produto, encantadas com a nossa condição de pagamento, encantadas com a loja. Olha para baixo é bonito, olha para cima é bonito, olha para o lado é bonito, produto bonito, preço bom, tudo que nós fizemos para eles terem momentos únicos. E nós acreditamos nesse projeto. Sou um cara
contra modismos. Aliás, falo isso sempre com o meu diretor de RH, nós aqui não temos modismo. Nós é fazer o que deu certo a vida toda. Por isso, quando eles falam, Luciano é um cara conservador, eu sou um cara conservador. Né? Eu tenho cada vez lido mais os estoicos, mais filósofos. Né? Eu tenho lido Sócrates, Platão, Epitético, todos esses caras que pensaram há 2.500 anos atrás o que é certo e o que é errado na sua vida. Você segue esses manuais, né? E você vai dar certo. O cara que fica mudando o tempo todo o seu negócio nunca vai achar que aquele negócio que você implantou hoje, que você sabe que vai dar certo, deu certo ou não. Então, fazer o básico bem feito, e a Havan há 40 anos nunca deu prejuízo. Nunca deu prejuízo? Nunca deu prejuízo. Né? Aí você vê empresas enormes que a vida toda deram prejuízo. Né? Continuam dando prejuízo. Dão prejuízo para a sociedade, dão prejuízo para a concorrência, dão prejuízo para o fornecedor, dão prejuízo para o banco. Né? A Havan, a vida toda, pensou, os bancos são meus parceiros, são meus fornecedores. Adoro o banco. Né? Fornecedores, amo meus fornecedores, trato bem meus fornecedores. Meus clientes, amo de paixão. Os meus colaboradores, tratamos todos eles da melhor maneira possível. Nós temos 23 mil funcionários no final do ano, agora vamos ter 25 mil colaboradores. É uma cidade média. É verdade. Né? E temos uma cultura. Né? Aliás, até o meu cartão aqui tem a minha cultura. Né? Deixa eu ver. A cultura aqui é a Havan. É simples. Olha só. Né? Que eu prego aqui? Isso aqui está no crachá do nosso colaborador. A cultura, né? E os nossos valores. A cultura fala ali, humildade e simplicidade. A humildade é o que você é por dentro. A simplicidade é o que você é por fora. Ser prático. Porque frases mudam o nosso cérebro. Bons livros mudam a nossa mente. Mudam o nosso posicionamento. Cada vez mais eu estou lendo bons livros, seguindo boas pessoas, querendo mudar todo dia. Tenho 63 anos de idade, eu quero ser um velhinho simpático, generoso. Aquele cara que morreu, sabe aquele velho da Havan? Puta, era um cara legal, um cara simpático, que pena que ele foi embora. Né? Eu não quero ser lembrado como um cara arrogante, um cara... ao contrário da minha cultura, né? Eu quero ser um cara generoso. As pessoas aqui no Brasil, lamentavelmente, foram instruídas através da cultura de não gostar do empreendedor. Sim. Como se o empreendedor fosse um cara do mal, um cara mauzão, o cara dá emprego, o cara paga imposto, aquele cara é do mal, né? Não, o cara que é empreendedor nos Estados Unidos, você sabe disso, né? O cara chega com aquela Ferrari para abastecer, o cara diz, pô, doutor, gostei do seu carro, um dia vou ter uma Ferrari como o senhor, eu vou trabalhar para isso, né?